Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje aí tivemos um dia positivo aqui para as ações aqui no Brasil, né? Para algumas delas, obviamente, nem toda ação subiu no dia de hoje, mas tivemos um desempenho positivo aí quando a gente fala de média das principais ações aqui do Brasil, calculada, óbvio, pelo nosso índice Bovespa. Pedir para compartilhar a tela, por favor. Bom, temos aqui aquele panorama que a gente sempre apresenta aqui para vocês, né, dando aquela passada como os mercados foram no dia de hoje. A gente tem aí, por exemplo, o Ibovespa fechando a 0,70% de alta, uma alta bem interessante aí, né? Cotada a 108.836 mil pontos no dia de hoje, né? Voltou a subir aí o Ibovespa novamente. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico, né? Tá rompendo região importante de preço. Daqui a pouquinho a gente mostra ali que região é essa, né? E explicar um pouco mais ali quais são as suas futuras projeções. O dólar, por outro lado, caiu, está cotado agora 5,16. Lembrando que isso aqui é o dólar comercial, tá, pessoal? Tem um pouco de divergência do dólar comercial para o dólar futuro, tá? Mas aqui eu trago para vocês aqui a informação do dólar comercial, está cotado a 5,16, né? Caiu cerca de 1,04% no dia de hoje. Já os juros futuros, a gente vê que caiu, né? Os juros de 2026 caiu em 0,27%, os de 2025 caiu subiu, na verdade, 0,23%. E o de 2024 subiu 0,37% no dia de hoje, né? Também um dia positivo para os índices americanos, se a gente for observar. A Nasdaq subiu 1,47%, o S&P subiu 1,15% e o Dow Jones subiu 1,11%. Aqui, uma alta, a gente tem a BRF, BRF S3 subiu 7,63%, a Via subiu 5,37%, a Soma subiu 4,3%, BBDC4, Bradesco, subiu em 3,55%, YouTube subiu em 3,53%. A gente pode observar aí, YouTube, por exemplo, teve um desempenho muito interessante na semana passada e segue mais um dia em alta, uma alta bem interessante para a YouTube, subindo 3,53%, né? Mercado bastante animado aí com as ações do Banco Itaú. Já por outro lado, a gente tem a maior queda. A Azul caiu 4,31%, a Cash caiu 3,09%, a 3R caiu 2,89%, a CVC caiu 1,85% e a BIF caiu cerca de 1,67% no dia de hoje. Em relação ao volume negociado, a sua média de 20 períodos, a gente tem a Alpargatas, peço perdão, negociou 2,11 vezes a sua média de 20 períodos, aí um volume um pouco mais fraco, né? Comparado, a gente teve um volume muito forte na semana passada, principalmente na sexta-feira, onde a ação caiu cerca de 17%, 18% ali aproximadamente, né? E tivemos um volume muito forte na semana passada, na sexta-feira, e hoje aí ela segue negociando com 2,11 vezes a sua média de 20. BPA aqui está negociando 1,81 e a Positivo negociando 1,51 vezes a sua média de 20 períodos. Virando a página, a gente tem aqui o IFIX, caiu cerca de 0,43%. Tivemos aqui alguns destaques positivos aqui de alguns FIIs, tá? Que compõem o IFIX. Então caiu cerca de 0,43%, uma queda. Continua caindo os fundos de investimento imobiliário, tiveram uma forte realização, né? A gente pode observar aqui que eles estavam em forte tendência de alta, lá aqui em meados de agosto, de setembro aqui, né? Depois ficou consolidado, depois uma forte realização aí nos fundos de investimento imobiliário e hoje mais um dia de queda aí para amargar um pouco mais aí, tá? Se a gente observar aqui os ETFs, tivemos o 1011 que subiu 2,06, o FIM de 11 subiu 1,85 e o Web3 subiu 1,78. As BDRs, a gente tem a P1NR34, subiu aí 21,87% e a FFTD34 subiu 7,37%. Tá? Eu separei aqui essas BDRs para saber que empresas elas são, lembrando que são milhares de BDRs aí, não chega a ser milhares, mas temos muitos BDRs aqui negociando na bolsa, mais de 700, mais de aproximadamente 800 BDRs, não dá para saber todas as empresas, né? E ainda mais que os Estados Unidos aí tem mais de 5 mil, mais de 6 mil ações listadas, né? Então não dá para a gente saber o nome de todas as empresas. Então eu separei aqui para a gente olhar aqui a P1NR34, é uma empresa americana de tratamento de água constituída na Irlanda, enfim, uma empresa que mexe com o mercado
aquático aí de água, né? Então, tá subindo no dia de hoje. A outra empresa é a 5030 Bank Corp, né? A BDR aqui dela, que é a FFTD34, que está subindo cerca de 7,37%. Se a gente for olhar se essas empresas têm mesmo liquidez, né? Se tem negociação, né? Se a gente for olhar, infelizmente não temos. Aqui a gente está num gráfico semanal. A gente, por exemplo, vê que teve semana que essa BDR nem é negociada, né? Infelizmente aí é um excelente ativo as BDRs. A gente gosta muito das BDRs, mas infelizmente nem todas possuem liquidez suficiente. Se a gente for pegar aqui para ver a P1NR34, para ver se realmente tem liquidez. Opa, parece que não foi aqui. Aí, tá subindo 22%, mas infelizmente também não tem liquidez. Então, pessoal, nesse caso não tem o que fazer, tá? É melhor ficar de fora aí. Infelizmente a gente não consegue negociar essa ação devido aí pela falta da sua liquidez, tá bom? Se a gente for olhar aqui as commodities, os destaques das commodities, tem o minério de ferro, subiu 0,33%, e o destaque negativo foi o petróleo Brent, que caiu cerca de 0,62% no dia de hoje. Bom, esses foram os principais destaques aí do mercado aqui no Brasil, tá? Tanto analisamos as principais ações, os FIIs, os ETFs, as BDRs e as commodities. Agora vamos lá, vamos trazer aqui para vocês os dados do investidor estrangeiro, que a gente sempre traz aí para vocês também, um dado muito importante, né? Pedir para compartilhar a tela, por favor. Compartilhando? Show de bola. Bom, no último pregão aí, lá no dia 9/2, lembrando que esse dado aqui ele é divulgado sempre dias úteis, 2 dias úteis antes, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, hoje, segunda-feira, 2 dias úteis para trás, tá lá no dia 9/2, foi lá na quinta-feira, né? Onde investidor estrangeiro ingressou aqui na nossa bolsa com 268 milhões de reais, né? Completando aí mais um saldo positivo, mas não foi aí aquele saldo que geralmente ingressa aí, que realmente faz preço no nosso mercado. A gente pode ver que na maioria, por exemplo, quando o mercado, quando o investidor estrangeiro ingressa com uma grande quantidade de dinheiro, né, como por exemplo esse aqui, 1,772 bilhões de reais, lá no dia 19 ou dia 20 aqui aproximadamente, lembrando que ele entrou com 1,772 bilhões, no outro ele saiu com 1,337 bilhões. Mas geralmente quando entra muito aporte assim, geralmente faz preço no mercado, e geralmente esses dias que entra muito capital, o mercado tende a subir caso o saldo seja positivo, tá? Então se a gente for olhar aqui, por exemplo, lá no dia 19, dando aquela passada aqui rapidinho só para mostrar para vocês, tá? Lá do dia 19 de fevereiro, né? Se a gente... Fevereiro... Ibovespa foi dia 19? 19/1, pessoal. Peço perdão, dia 19 de fevereiro ainda nem chegou, né? Peço perdão aí, tá? Mas olha só, dia 19 foi esse dia aqui, o mercado subiu, né? Então, geralmente, quando tem uma forte entrada de capital, né? Principalmente do investidor estrangeiro, tende a fazer preço aí no nosso índice Bovespa. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui lá no dia 17, dia 18 e dia 19, foram 3 dias aí de forte capital estrangeiro entrando. Se a gente for olhar no gráfico, né, no dia... Qual dia foi? Foi o dia 17. Se a gente for olhar o dia 17, ó, o mercado subiu 2,04%. Dia 18 subiu 0,71%. E dia 19 subiu cerca de 0,62%. Então é muito importante aí, né, a gente acompanhar como está a movimentação, as movimentações aí dos principais players do mercado. Se a gente for olhar o saldo do mês, né, a pessoa física está positiva em 1,511 bilhões de reais. Institucional está vendido em 2,491 bilhões de reais. Investidor estrangeiro está comprado, então um saldo positivo de 1,515 bilhões de reais. Instituição financeira está entre 382 milhões e outros na casa de 918 milhões de reais de saldo negativo, tá? Infelizmente, a gente só tem esses dados aí 2 dias úteis para trás, tá, pessoal? Mas é um dado muito relevante para a gente saber como o estrangeiro tá com apetite aí para os mercados aqui no Brasil. A gente vê que janeiro foi um mês bastante positivo para quem acompanha a gente sempre traz essa informação, né? E janeiro foi um mês assim muito positivo para o investidor estrangeiro. E se a gente for olhar aqui o Ibovespa no saldo, num gráfico mensal, a gente vê aí que em janeiro a bolsa valorizou, o índice Ibovespa valorizou em 3,37%, tá? E por outro, o dólar, assim como o estrangeiro faz preço no nosso índice Bovespa, também faz preço no dólar. Então, geralmente, quando o investidor estrangeiro sai do país onde ele está e entra aqui no Brasil, quer entrar aqui no Brasil,
ele faz o quê? Ele compra o real, isso que muita gente está comprando o real, a moeda brasileira está valorizando em relação ao dólar e tende aí o dólar cair futuramente. Então isso que aconteceu, a gente vê, por exemplo, o dólar várias vezes aí tentando romper as regiões dos 5,40, mas a força vendedora do dólar está muito forte, né? A gente vê, por exemplo, que chegou a tocar nos R$ 5 na semana retrasada, né? E agora está caindo novamente, caiu no dia de hoje, né? Vamos ver se vai buscar novamente a casa dos R$ 5 ali, que realmente foi um teste que pode vir a testar futuramente, tá? Que é um teste extremamente relevante aí para quem, por exemplo, está comprado. Quem está comprado em dólar realmente vai defender muito as suas posições aqui na casa dos R$ 5, né? E vamos ver se vai ter força suficiente para segurar e se manter nessa região. Dando aquela, só para finalizar aqui a passada na análise técnica, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Bovespa aí fechando acima da sua média de 200 períodos no gráfico diário, tá? Um dado muito importante. Se a gente for olhar para o gráfico semanal, ele fez mínima aqui na casa da sua média de 200 no gráfico semanal também. Então o Ibovespa está negociando uma região crítica de preço muito forte, né, que é exatamente a sua média de 200 períodos, tanto no gráfico semanal, tanto no gráfico diário. Então vamos ficar de olho aí que realmente pode vir segurar e aí voltar a subir mais para frente, tá? Mas se perder essa média para baixo, aí o cenário vai ficar um pouco mais crítico, tá? Mas o que a gente está vendo aí é que o mercado está respeitando bastante essa média e não está perdendo tão fácil, né? E o dólar, por outro lado, segue negociando aqui, ainda abaixo da média de 9 períodos. Você vê que na semana passada ele tentou ganhar essa média de 9 períodos para cima, não conseguiu, foi rejeitado e hoje aí já começou a semana já caindo, né, já fechando abaixo da sua média de 9. Então esses são os pontos críticos para o dólar, tá? O dólar agora tem essa resistência, esse suporte no 5,15, né, um suporte muito forte. Então se o dólar vir tocar no 5,15, ele pode voltar a subir novamente, né? E tem essa resistência aqui da sua média de 9 períodos, que está exatamente na casa dos 5,22. Então, esses são os pontos principais para o dólar no curto prazo. Vamos ver para qual lado ele vai romper nas próximas semanas, aí, nos próximos meses, tá bom? Bom, pessoal, esses eram os dados que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhar, se inscrever no canal, que é extremamente relevante para a gente na divulgação do nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.